Nosso palestrante, governador 2006-2007, fala sobre seu legado, nosso compromisso. Nosso convidado tem 19 minutos e a palavra é sua. Boa tarde, companheiros. É um prazer muito grande estar mais uma vez nesse clube, esse valoroso clube, Rotary Clube Brasília 5 de dezembro. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre, na verdade, sobre grandes doações, nosso fundo de dotação, e oportunidades de doações testamentárias. O Rotary ele é muito conhecido pelos seus programas humanitários no mundo inteiro. E quem está mais envolvido com o Rotary sabe que o Rotary ele investe não só em serviços humanitários, mas também em serviços educacionais. Eu diria que seria quase meio a meio, tá? Pouca gente sabe disso, porque nós somos muito mais conhecidos pela prestação de serviços humanitários. Isso é bom que a gente divulgue, ainda mais vindo de uma instituição educacional, que é a UPS, e é importante que todos saibam disso, né? Para vocês terem uma ideia, nós estamos com uma meta de deixar destinado do fundo de dotação 200 milhões de dólares para que os rendimentos desses recursos ad eterno sejam patrocinados Bolsas Rotary pela Paz. E que a Fernanda é uma das candidatas, né? Então, se a gente mantém 200 milhões no fundo de dotação para patrocinar as bolsas Propaz, isso quer dizer que a gente tem uma garantia mínima de aproximadamente 12 milhões de dólares por ano, mínima, porque o fundo de dotação é um dinheiro que é aplicado nos Estados Unidos, que ele rende de 6 a 12% ao ano. A gente considerar um rendimento de 6%, né, em 200 milhões já daria 12 milhões de dólares por ano. Ou seja, se ninguém doar nada para a Fundação Rotary esse ano, nós teremos garantido só para a Bolsa Propaz 12 milhões de dólares, ou seja, é um recurso que vai ser utilizado ad eterno, né, enquanto a Fundação Rotary existir. Quando a gente fala em grandes doações, na verdade, são doações acima de 10 mil dólares. E uma informação que eu gosto, é importante fazer, é que muitas vezes as pessoas querem ser um grande doador, mas elas não estão, assim, não têm disponibilidade de fazer essa doação de imediato de 10 mil dólares. E o Rotary permite que você faça isso em até 3 anos. Se você fizer uma promessa de doação, doando 30% do sinal, você terá mais 2, ou seja, 3 anos para fazer essa contribuição. E quando você deposita os 30%, você já recebe o reconhecimento de grande doador, de major donor. Então, quando a gente leva essa informação, normalmente nos seminários, normalmente alguém fala, poxa, eu não sabia, se eu soubesse eu já tinha feito. Agora eu vou fazer. Isso não é incomum, tá? Mas, além das grandes doações, nós trabalhamos também nessa área, né, que eu estou atuando, de doações extraordinárias, um fundo de dotação. O nosso fundo de dotação, eu vou colocar para vocês aqui, eu recebi ontem o relatório da Fundação Rotária, e eu vou compartilhar com vocês. Eu ainda estou analisando esse. Não, não é esse, não. É, ainda estou analisando os dados, tá? Mas eu já transportei aqui para o nosso slide, para o nosso PowerPoint, que a gente vai começar a divulgar isso. Mas olha só, o nosso fundo de dotação, nós temos hoje 2 bilhões e 25 milhões de dólares, sendo que desses 2 bilhões, 918, isso é do dia 30 de junho de 2025, 918,4 milhões são aplicações já efetuadas em dinheiro. E 1,132 bilhão de dólares está como doações testamentárias ou promessas de doações. Isso quer dizer que esses 918 milhões, hoje, se a gente não tiver nenhuma doação da Fundação Rotary, só os rendimentos disso vão dar na faixa de 60 milhões de dólares, 60 a 80 milhões de dólares que a gente já tem para os projetos, dentre os quais, né, desses 918, 200 milhões estão sendo destinados à Bolsa Propaz.
Daí a importância da gente começar a pensar na possibilidade de fazer crescer o nosso fundo de dotação. Nós temos, nós, brasileiros principalmente, o hábito de fazer contribuições e doações para o fundo anual ou fundo Polio Plus. Tá? E vou tentar compartilhar com vocês também uma opção que nós temos hoje, que seria... Ó, essa aqui é a tela de quando você vai fazer uma doação hoje através do My Rotary. Você pode doar para o Fundo Anual Share, para o Fundo de Dotação Share, que é esse azul, Fundo Polio Plus, Corrida contra Polio, Fundo de Assistência em Caso de Desastre, o Fundo Mundial. Os mais comuns, o mais comum é esse aqui, o Fundo Anual Share. E nós estamos tentando abrir a mente das pessoas para que façam a doação também para o Fundo de Dotação Share. Esse Fundo de Dotação Share, ele é novo, é novidade para nós. Porque no passado, eu vou dar um exemplo do meu caso, tá? Quando eu fiz uma doação há 20 anos atrás, aproximadamente, de US$ 1.000 para o fundo de dotação. E eu recebi, então, nesse momento, há 20 anos atrás, um distintivo de benfeitor da Fundação Rotária. Acho que o Quintela também é, né, Quintela? Você chegou a doar para... Não, né? Pois é. É muito comum a gente ver major donors, pessoas que já fizeram doações, não sei nem quiçá o Rui, que já doou muito mais do que US$ 10.000, e talvez não tenha doado para o fundo de dotação, que muita gente acha que não conta para reconhecimento de grandes doações, e conta. Tá? E qual que é a grande vantagem? Por exemplo, esses US$ 20.000 que eu apliquei, eu doei a contribuir há 20 anos atrás. Se a gente considerar US$ 80 por ano de rendimentos, isso quer dizer que esses US$ 1.000 que eu doei há 20 anos atrás já renderam US$ 1.600 e vão continuar rendendo, ou seja, daqui a 20 anos vão ter mais 1.600, ou seja, os US$ 1.000 que eu doei lá atrás, eles vão continuar sendo aplicados nos projetos no mundo inteiro, né, que ele vai para o Fundo Mundial. Qual que é a diferença desse Fundo Mundial Share, o Fundo de Dotação Share, para o Fundo de Dotação que eu doei lá atrás? É que essa doação que eu fiz há 20 anos atrás, ela, ela, os rendimentos voltam para o Fundo Mundial, que é aquele fundo que está disponível para o mundo inteiro. Hoje, com esse que eu acabei de mostrar para vocês, se vocês apertarem aquela teclinha ali do Fundo de Dotação Share, esse aqui, ó, isso quer dizer que os rendimentos vão voltar para o distrito ad eterno, tá? Nós já temos distrito hoje que tem rendimentos na faixa de US$ 5.000 do fundo de dotação. Isso quer dizer que, para sempre, eles já começam o FEDUC deles com US$ 5.000. O nosso hoje é menos de US$ 1.000. Então, se a gente criar essa consciência de fazer as contribuições para as próximas que a gente for fazer, não vou nem dizer, contribui para o fundo de dotação. A próxima doação, contribuição que você for fazer, pense na possibilidade de mudar um pouco, de fazer a doação para o fundo de dotação share. Isso quer dizer que só os rendimentos vão ser utilizados, mas vai voltar para o nosso distrito. Se a gente conseguir crescer ao longo dos anos, se a gente conseguir daqui a alguns anos, sei lá, tá com um patamar um pouco acima, a gente já começa com uma contribuição bem interessante ao longo, para a gente poder investir nas nossas comunidades. Então, essa é a maior dica que eu quero dar para vocês. E quando a gente fala em legado, também, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente gostaria de abordar um pouco sobre as doações testamentárias. Eu até tenho eu teria um vídeo para passar, mas ele é um pouco longo, então não vou passar agora, que o Carlos Eduardo Paes, acho que alguns de vocês conhecem, ele é um defensor público federal, ele é rotariano lá do Distrito 4.490 em Fortaleza. Ele fez um depoimento bem interessante no seminário de Fortaleza, onde nós fizemos um evento voltado para as doações extraordinárias, que ele, quando iniciou, acho que 12, 13 anos atrás, ele estava em início de carreira como defensor público federal, ele falou assim, ele começou a se interessar pela Fundação Rotária e ele ficou muito assim impressionado com o nível dos grandes doadores. São pessoas que normalmente, para você ser um grande doador, são pessoas que têm não só uma condição financeira
estável, no mínimo, mas também uma consciência muito aguçada com relação a fazer o bem no mundo. Tá? Você, para se dispor de US$ 10.000, você não vai doar à toa essa quantia. E nós temos a quantia, e naquela época a gente já tinha uma quantia muito grande de pessoas. E ele começou a perceber que são pessoas que ele se espelhava, inclusive, são pessoas do bem, pessoas que estavam preocupadas com o futuro. E ele falou assim: Poxa, eu quero estar junto com esse pessoal, só que eu não tenho US$ 10.000 para doar agora. Aí ele descobriu desse fundo da Sociedade de Doações Testamentárias. Então, há 12 anos atrás, ele fez um testamento com a promessa de doar US$ 10.000 para a Fundação Rotária quando viesse o evento morte. Ou seja, ele já recebeu o reconhecimento de grande doador, de doador testamentário, há 12 anos atrás. Desde então, nos institutos Rotary que ele participa, ele tem participado dos almoços, jantares, tem acompanhado, né, o movimento dos grandes doadores e passou a fazer parte dessa sociedade. E por que ele fez isso? Quando ele fez essa doação testamentária, ele estava dando um testemunho da credibilidade da Fundação Rotária e de que ele, de fato, acreditava na longevidade da Fundação Rotária e que a Fundação Rotária tinha, né, condições de receber algo proveniente do esforço pessoal dele, que ele tinha certeza que ele ia construir, que ele teria condições de honrar, né, com o passar dos anos. Então, hoje, o Brasil não tem a cultura da doação testamentária, mas cabe a nós saber dessa possibilidade, levar isso para os nossos companheiros, levar isso para os nossos clubes, distritos, pessoas que às vezes não são rotarianas, mas que querem, acreditam, confiam na Fundação Rotária, que elas podem também fazer parte da Sociedade de Doações Testamentárias. Tá? E eu quero só tentar trazer para vocês também uma informação, já que tem uma candidata à Bolsa Propaz, aqui sobre a Bolsa Propaz. Vejam bem, nós temos vamos dizer, desse legado, dessa possibilidade de doações para o fundo de dotação, que também, quando você vai fazer uma doação para esse fundo, você já pode nomear, homenagear alguém. Você pode fazer uma doação e já colocar o nome da pessoa que você queira homenagear, que pode ser homenagem póstuma ou não. Então, o que a gente está estimulando? Por exemplo, se você faz uma doação de US$ 25.000, você vai estar dando um suporte geral aos outros. Você pode, né? Se você nomear, eu quero fazer uma doação para o subfundo nomeado para os Centros Rotary pela Paz. Então, esse subfundo ele vai somar aquele valor que eu tinha falado, e ele vai estar ajudando a perpetuar essas bolsas para a paz. Se você puder fazer uma doação de US$ 250.000, você passa a ter direito de indicar uma bolsa de aperfeiçoamento a cada ano. Com US$ 500.000, você pode garantir uma bolsa de mestrado a cada 4 anos, ou seja, para a gente, para o nosso distrito indicar. Tá? E o subfundo, por exemplo, subfundo Rui Montenegro. Esse subfundo, nós vamos falar assim, ó, nós temos uma bolsa Rui Montenegro para mestrado a cada 4 anos. US$ 1 milhão, você tem direito a uma bolsa de mestrado a cada 2 anos, para sempre, para as próximas gerações, enquanto a Fundação Rotária existir. E 1,5 milhão você tem direito a uma bolsa de mestrados por ano. Vocês devem conhecer uma das nossas grandes doadoras, que é a professora Maria Vital. Ela é lá de Fortaleza. Ela acabou de completar uma doação de US$ 250.000. Ela fez, até porque ela acredita e por decisão própria, ela fez essa doação praticamente toda para o Fundo Polio Plus. É o que toca ela, o que ela se interessa por isso. Né? Agora, vamos imaginar que ela tivesse feito esses US$ 250.000 para como se fosse um subfundo, se ela tivesse doado para um fundo share. Isso quer dizer que o distrito dela estaria recebendo, começando o ano, com US$ 20.000 todos os anos,
para sempre. Tem gente, muitos distritos que não chegam a 1.000 dólares, a 20 mil dólares. O nosso distrito já teve anos que não chegou a 20 mil dólares em doações no ano, mesmo com fundo anual. Então, a gente agora tendo essa informação em mãos, cabe a nós começar a pensar nessa possibilidade e orientar as pessoas para que se sensibilizem a fazer as contribuições para o fundo de dotação ou através de doações testamentárias ou através de promessas de doação. Se você quer mudar de nível, por exemplo, se você tem uma doação de 10 mil dólares, quer chegar no nível 2 de major donors, chegando a 25 mil dólares, então faltam 15 mil dólares. Nós temos uma companheira lá no 4720 que vai fazer isso. Ela já me pediu um contrato da Fundação Rotária para fazer uma promessa de doação de 15 mil dólares e ela vai entrar com 30% agora esse ano, mais 33, 35% no próximo ano, mais 35%, ela não tem que desembolsar tudo de uma vez e já passa a ter o reconhecimento do nível 2 da Fundação Rotária como Major Donor. Então, diante disso, eu fiz questão de trazer essas informações para que vocês possam nos ajudar a difundir essas informações, a estimular as pessoas que vão fazer as próximas contribuições à Fundação Rotária, que elas já fazem, porque já acreditam na Fundação Rotária, que elas façam também, ou através do fundo de dotações, ou através de fundos de doações testamentárias, ou através de promessas de doações. Muito obrigado e me coloco à disposição aí para eventuais dúvidas. Eu gostaria de saber da possibilidade de eu ter esse material que você acabou de dizer. Está em inglês, tá? Mas, Uhum. mas olha só, são 28 páginas, ó, tem aqui o índice, olha aqui, o sumário das contribuições, Sim. contribuições extraordinárias, essa que eu passei para vocês, a fundo de dotação. Isso aqui, os 30 maiores doadores da Fundação Rotária, nós estamos aqui em 9º lugar. Esse ano, o Brasil doou 5 milhões 200... Deixa eu aumentar um pouquinho. 5 milhões, aqui, ó, Brasil. 5 milhões 215 mil dólares. Olha que números interessantes. Para o fundo anual, nós contribuímos 4 milhões e 200 mil. No fundo Polio Plus, 486 mil. Outros fundos, 432 mil. E o fundo de dotação, apenas 25 mil dólares. Daqui que nós temos que crescer. Temos muito espaço para crescer. Aí vamos lá. Aí tem aqui, ó, nossa base de doações individuais e tudo mais. É riquíssimo esse. Ó, doações por nível. Uma informação, viu, Chico, que é interessante. Os grandes doadores hoje no Brasil, isso deve ter alguma coisa aqui, está no report passado. Representam 0,8% dos rotarianos do mundo inteiro, sendo que isso representa 60% das doações totais. 0,8% das pessoas doam 60% em média de tudo que de todas as doações do Brasil, da Fundação Rotária. Aqui, ó, todos os fundos por ano. Muito rico, Suzy. Acho que você vai gostar muito. Posso passar também para o Rui ou para o Chico para distribuir. Isso aqui é até bom que as pessoas conheçam, aqueles Sim, sim. mais interessados. Oi, Luiz Gustavo, querido companheiro. Eu fiquei numa dúvida aqui. Quando você mostrou aquele do Bolsa, né, os valores e tudo, a minha dúvida é, a gente está falando, e do share que você está trazendo, a gente está falando do somatório, igual você acabou de trazer, ou isso tem a ver com uma pessoa que doa, para ter por exemplo, a gente faz a soma do distrito, ou a gente pega o próprio clube e o clube passa a ter esse acesso a anualmente essas bolsas, ou esse dinheiro que volta que você está trazendo? Eu fiquei um pouquinho na dúvida sobre Tá, sobre entendi. isso. Olha só, Alessio, lembra que eu falei da Maria Vital, que ela doou Uhum. 250 mil dólares? Assim como Ela eu entendi como indivíduo, mas a gente soma para o grupo ou não? É por indivíduos? não, na realidade é por distrito, pelo subfundo. Isso aqui é um subfundo nomeado para centros Tá. protocolais. Então, se a gente tiver pessoas, porque olha só, uma coisa que é muito comum, no Brasil menos, tá? Mas fora do país, por exemplo, Uhum. você criar um subfundo para projetos ambientais. Se você Uhum. pega uma instituição de ensino, por exemplo, e consegue convencê-la a fazer investimentos, vamos dizer, em bolsas para pais. Então, se você conseguir, para a gente, 1 milhão de dólares é muito, mas para algumas empresas grandes, Uhum. se elas já acredita e ela quer investir ou em
ou Bolsa Propaz, ou na parte ambiental, até porque, às vezes, até o Poder de Ofício precisa fazer isso, ela já tem para Uhum. onde fazer. Ela vai, então você pode fazer, por exemplo, você arrumou uma empresa. Então você pede para ela fazer uma doação pelo distrito e com subfundo nomeado em nome de alguém que pode homenagear a empresa, por exemplo. Aí você vai falar, você vai ter a sua empresa vai ser vai receber, através desse subfundo, vai ter direito aqui a US$ 1 milhão, uma bolsa de mestrado a cada 2 anos, uma coisa nesse sentido. Uhum. Ele faz uma doação via um distrito e para um subfundo. Aí ele vai ter direito a indicar, quando o nosso distrito vai ter direito a indicar essa bolsa ad eterno de mestrado a cada 2 anos nesse caso, entendeu? Como é que eu faço? Que argumentos eu uso em 2, 3 minutos de conversa junto a pessoas fora do Rotary que detêm uma boa quantidade de recursos para convencer essa pessoa para poder ou fazer uma doação testamentária ou fazer uma doação direta dentro desse propósito que tu está conversando? O Chico, né, lógico que isso é um desafio, né, para todos nós, sempre. Mas eu diria o seguinte, assim, eu vejo até pela abordagem de algumas pessoas ligadas à BTRE, que são doações de empresas. Se você, aliás, tem dois tipos de doadores. Tem aquele doador que doa porque acredita, porque ele quer ver algo acontecer, ele quer dar sua contribuição, alguma coisa assim. E tem aquele que adora um reconhecimento também. Os dois são muito bem-vindos, tá? Então, primeira coisa é você saber se ele quer um reconhecimento ou se ele quer de fato, ele acredita, ou que ele precisa doar, alguma coisa assim. Então, se você pega, por exemplo, imagina se você tem disponibilizado na sua empresa US$ 25 mil para fazer a contribuição. Chico. Fala assim, eu quero investir em bolsas Propaz. Ele pega aqueles US$ 25 mil, primeiro, onde que ele vai arrumar esse convênio? Onde que ele vai arrumar essa pessoa? Como que ele vai garantir excelência? Como que ele vai garantir o retorno? Poxa, o Rotary tem expertise nisso, a gente já faz isso. Ele vai ter que investir em marketing, ele vai ter que mandar alguém ir lá na faculdade, que ele não vai botar US$ 25 mil na universidade que não conheça. Ele vai ter que botar alguém para ir lá. Então, desses US$ 25 mil, dificilmente ele vai conseguir fazer chegar ao objetivo dele mais do que US$ 15 mil, por exemplo. A Fundação Rotária, hoje, do dinheiro que a gente investe, considerando todos os custos administrativos, etc., 92% do valor chega ao seu destino final. Então, se a gente conseguir convencer a pessoa que é um dinheiro extremamente bem aplicado e que ela vai ser parceira de uma instituição centenária, internacional, bem reconhecida na sociedade, ela vai poder utilizar, por exemplo, se for uma doação de pessoa jurídica, ela vai poder usar o selo da Fundação Rotária. Se for pessoa física, ela vai ter o reconhecimento, o meio de outono, o que seja. Então, ela vai estar atrelada a uma empresa, uma instituição internacional que, se ela tiver algum interesse em demonstrar essa parceria, ela vai poder, de ofício, fazer de fato, né? E se ela quiser só ver, ela vai ter relatórios, nós vamos prestar as informações e passar. Eu posso, numa outra ocasião, trazer para vocês o que a Fundação Rotária tem feito, quais são os projetos que ela tem, que isso às vezes encanta muitas pessoas, Chico, para poder ter a vontade de contribuir e ver de fato o que está acontecendo. E é importante saber também que a partir de US$ 21 mil, você pode escolher o seu projeto na sua comunidade. Se a UPS quiser fazer uma doação de US$ 21 mil para fazer um projeto local e em alguma comunidade, o dinheiro vai direto para lá também, e vai estar atrelado logo, a UPS, a Rotary e todo mundo. Parabéns, Luiz Gustavo. Excelente palestra, como sempre, não é nenhuma novidade. Eu queria que você agora falasse do outro lado do balcão. Você falou da oferta. Eu quero saber qual a maior dificuldade que nós encontramos para chegar a esse resultado que você oferece nos nossos clubes e distritos. Qual é a sua percepção? Onde está o gargalo desse negócio? Intela, impressionante. Eu assim, tenho convicção. Eu estou sucedendo uma pessoa que me falava assim, Luiz,
esse cargo você vai ver. Ninguém te quer, ninguém, ninguém quer saber de palestra de grandes doações. O pessoal vai fugir de vocês igual o diabo foge da cruz. E eu tô assim, eu tô impressionado, o Quintela, porque aonde eu vou levar essa mensagem que eu estou levando para vocês, normalmente o que eu tenho ouvido é o seguinte: as pessoas falam assim, poxa, eu não sabia nada disso, não sabia nem desse fundo, não sabia nem dessa possibilidade de doação testamentária. E tem pessoas, e a mais grandes, assim, muitos major donors, os caras já doaram 10, 15, 20, 30 mil dólares, não fizeram uma doação de $1.000, não são benfeitores. E eu normalmente, hoje eu estou sem aqui, mas eu preciso mandar com o meu, eu tenho uma insígnia aqui que representa um benfeitor. Aí eu falo, como que você é major donor, já doou 10 mil dólares, não doou nem $1.000 para o fundo de dotação? Sabe o que eles falam? Não, os próximos $1.000 eu me comprometo com você a doar para o fundo de dotação. Eles só fazem isso depois que eles passam a ter conhecimento. Eu acredito muito no conhecimento. Quando os próprios governadores, a gente ainda está tentando quebrar essa barreira, porque ainda tem eles preferem que vá lá um coordenador da Fundação Rotária que vai falar, vai mostrar os projetos, vai falar só sobre o fundo anual, que é aquele que volta rápido, ou da polio, que tem um apelo muito forte também. E esse nosso fundo de dotação é uma oportunidade. Eu não sei se é porque eu estou vivendo muito isso, estou vendo esse negócio crescer, estou vendo o bolo crescer, e eu estou vendo que e assim, para mim, eu até, quando esse meu colega falou que é um grande desafio, eu falei assim, poxa, eu estou saindo você vê, de $25 mil no ano que nós tivemos de doação, no Brasil inteiro. Ó, eu fui lá agora, em Fortaleza, quando eu saí da minha apresentação, que tinham pouco menos de 30 pessoas, 2 pessoas já me procuraram e falaram assim, não, Gano, eu vou. Os dois falaram assim, meus próximos $1.000 vão ser fundo de dotação. Fui em Teresina, a mesma coisa, eu saí com 3 pessoas, 3 não. O que eu combinei lá com o Juscelino? Ele, de caras, quando eu falei, ele juntou o Renê e mais uma outra companheira lá. Eu falei assim, ô Juscelino, se você já tem 3 doadores para fundo de dotação. Se você arrumar mais 2, você pode marcar a data que eu venho pessoalmente aqui em Teresina, para a gente fazer um jantar, para fazer um reconhecimento pessoal, vocês, a gente fazer um jantar. Eu ainda brinquei com o pessoal, ó, só tem mais 2 vagas lá no seminário, né, para criar escassez, para ver se as pessoas vêm. E a partir do momento que a gente estava lá, as pessoas começaram a se sensibilizar. Por quê? Por causa do conhecimento, as pessoas não conhecem o Quintela. Por isso que eu digo, se a gente conseguir levar essa mensagem, isso que eu estou afoito para tentar levar, ter essa oportunidade de ir nos distritos. Você vê, eu não venho aqui para falar assim, poxa, Quintela, pô, doa aí $10 mil, doa $20 mil. Não, não cabe. Eu já sei que você vai doar. Eu já sei que você doa. As pessoas já contribuem. O Rui já contribui, o Chico já contribui, né? O Newton já contribuiu, todo mundo, as pessoas já contribuem. Eu só estou dando uma oportunidade e abrindo a mente dela para que ela possa pensar no legado, no futuro. Você pode virar um doador testamentário, participar dos jantares, gastando R$ 800. Você pode fazer isso gastando $10 mil, R$ 50 mil, R$ 60 mil. Você decide. Você não tem os R$ 60 mil, você não quer? O 800 você não consegue reservar do seu testamento $10 mil? Se você puder, está aí a oportunidade. E as pessoas não sabem. A partir do momento que sabe, por isso é importante. Vamos levar conhecimento às pessoas. E a gente está aqui para isso. Tá? Luiz Gustavo, eu queria perguntar uma coisa para você, mas antes eu gostaria de comentar que eu fui presidente em 89, 90, cujo governador foi Silvestre Teixeira Filho. Todas as visitas nos 46 clubes na época, ele fazia uma doação ao presidente de $1.000. Então, ele doou $46 mil no período, fora uma enormidade de doações para a Fundação Rotária, não, para a Polio, que é a Fundação Rotária também, e fundos de dotação, isso aí ele fez em todos os sentidos. Então, eu me senti na obrigação de, quando governador, tentar fazer pelo menos 10% do que ele fez. E eu dava, em nome do governador, $100, $100 na visita. Então, deu para acontecer isso e eram 56 clubes, mais 10 clubes. Então, a gente teve sucesso. Agora, Luiz Gustavo, a Fundação Bill e Melinda Gates,
eles dobram a fundação, eles dobram o valor que nós conseguimos doar para a polio. Qual é o benefício que eles têm com respeito a essas bolsas que você propalou? E teriam alguma coisa nesse sentido ou não? Pois é, a Fundação Bill e Melinda Gates é muito maior do que a Fundação Rotária. Mas a parceria que eles têm com o Rotary é uma parceria focada na erradicação da polio. Isso aí é um exemplo, acho que vai muito em função daquela pergunta que o Chico fez, o Quintela fez. Imagina se o Bill Gates, que ele tem uma fundação gigantesca, resolvesse abraçar sozinho a erradicação da polio. Quanto que ia custar isso para ele? O que ele faz? Qual que é o compromisso dele? É doar $2 a cada dólar doado pelo Rotary, pela Fundação Rotária, limitado a $100 milhões por ano. Os 100 Oba! milhões de dólares por ano. E a Fundação Rotária não tem feito feio, não deixou de doar os $50 milhões por ano, todos os anos, para garantir os 100 dele. Então, Ótimo. imagine o papel do Rotary junto aos organismos internacionais para buscar a erradicação da polio, governador Nilo. Ele sozinho ia gastar trilhões. Ele está gastando 100 milhões de Correto, dólares, correto. que é um valor alto para a gente, mas para ele é muito menor do que ele gastaria se ele fosse trabalhar sozinho. Acho que é mais ou menos por aí, tá? E uma pergunta: essa doação testamentária pode ser direcionada para o fundo share ou não? A doação testamentária pode sim, você pode fazer uma doação para um subfundo, inclusive. Tá? E pode ser para esse fundo share, pode sim. Inclusive, não sei se você percebeu lá, que nós temos mais de $1 bilhão em promessas e doações testamentárias. A grande maioria é doações testamentárias. Só que muitas delas as pessoas não têm o conhecimento que vocês têm, né? Desses subfundos, por exemplo. Né? Você pode nomear o nome de uma pessoa da mesma forma. Quando você vai fazer a doação testamentária, você nomeia, você pode criar eu quero que essa doação seja para o subfundo das bolsas educacionais. Maravilha. Para o Distrito 4.530. O Distrito agradece, as próximas gerações, as próximas Fernandas da vida, vão agradecer muito por essa generosidade. Tá? Essas doações podem ser deduzidas do imposto de renda? Porque muitas empresas que eu tenho em contato falam assim, se eu posso deduzir, não tem problema de eu dar. Aí eu quis sem saber o que dizer. E uma outra pergunta a respeito desse novo fundo, né, de subfundo, as doações feitas pelas empresas cidadãs, ela poderia, essas doações, direcionar para esse fundo, para ter o retorno ao distrito? Vamos lá. Para essas Primeiro, duas dúvidas. por essa aí que é mais fácil, a segunda, ela pode sim. Só para vocês terem uma ideia, foi até boa essa pergunta, Suzy, que eu vou falar, viu, Rui, do que aconteceu semana passada no meu clube. Eu sou o presidente da comissão da Fundação Rotária do meu clube. Nós fizemos uma festiva na casa do presidente. E o presidente, no final lá, ele resolveu cobrar o valor X lá da refeição, só que ao invés dele pegar esse dinheiro para recompor o que ele gastou, ele resolveu fazer a doação para a Fundação Rotária e outras pessoas doar. Juntamos lá R$ 1.300, sei lá. Aí o presidente chegou e falou, Gustavo, gera o boleto aí. Eu falei assim, posso escolher o fundo? Ele falou assim, pode. Aí o que eu fiz? Matei 2 coelhos com uma cajadada só, Suzy. Eu fiz a doação através da BTRF, que o clube tem CNPJ, para o fundo de dotação Share ligado ao distrito. Então, nós vamos receber o reconhecimento do fundo de dotação e da BTRF, está contando para os dois. Então, os clubes, isso é uma informação valiosa, eu deveria ter falado isso antes. Os clubes podem doar através da Fundação Rotária e tem exatamente, se você quiser para o fundo Polio Plus, você pode, para o fundo Share, você pode, como para o subfundo, para o fundo Share. Então, através do seu clube ou de alguma empresa, você pode doar para a BTRF e também através desse fundo Share. Agora, com relação à dedução de imposto de renda, o valor é tão pequeno que 2% a cada empresa pode doar e pode abater 2% do seu faturamento líquido, alguma coisa assim. O Chico estava melhor disso daí. Mas é um valor tão irrisório que ninguém vai doar por isso. É um benefício. A maior vantagem que a BTRF oferece para as empresas que resolvem fazer essa contribuição, eu diria até que seria
a possibilidade de emitir, dar o recibo fiscal, né? Então, quando a empresa ela pode comprovar a despesa dela, mas vai ter uma dedução pequena ali, mas tem também, mas pequena. Pessoa física não. Vamos então à apresentação do nosso palestrante de hoje. Nosso palestrante é Luiz Gustavo Custer Prado, advogado, casado com Patrícia e pai de Felipe e Lucas, governador 2006-2007 para o Distrito 4530, consultor de doações extraordinárias da Fundação Rotária da região 29, 2025-2028, vice-presidente da ABIJ, Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, 2025-2027, chairman do Intercâmbio de Jovens 2021-2025, Distrito 4530, chairman do Instituto Rotary do Brasil em Brasília em 2019, coordenador regional do Rotary 2016-2019, presidente do Rotary Clube de Brasília Lago Norte 2019-2020, alunos do intercâmbio pelo Rotary dos Estados Unidos em 1984. E saltando o pavilhão nacional, batendo o sino, vamos encerrar essa sessão e vamos para a sala de companheirismo.